Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje tenho mais um relato aqui para vocês. Já está tarde hoje aqui, mas eu consegui tirar um tempinho para gravar mais um vídeo aqui para vocês, porque eu tô cheia de relatos, para honra e glória de Deus. Gente, vocês não têm noção de quantos relatos eu tenho recebido e eu fico muito feliz de ver os frutos, né? Tantas pessoas agradecendo, tantas pessoas falando que os relatos têm ajudado, tantas pessoas sendo inspiradas a mandar o seu relato. Isso não tem preço, ok? E somos um time, juntos somos mais fortes, ok? Exército de Deus aqui na terra, levando luz em meio às trevas, para ajudar aqueles que estão precisando, que acabaram de sair. Lembra da gente lá no começo, quando a gente descobre, quando Deus revela? A gente quer assistir tudo, quer ler tudo, quer entender, mas por quê? Da onde vem? Como é? Eu que o diga, porque eu sou daquelas que se eu não tenho as respostas, eu e Deus, né? Que eu fico, Deus, mas por que isso? Deus me fala isso, Deus, e eu oro, e eu peço, e Deus tem respondido todas as perguntas que eu sempre fiz para Ele. E é com muita alegria no coração e gratidão a Deus e a todos vocês que o canal aqui tem crescido mais e mais e ajudado mais e mais vidas a serem libertas, curadas e o principal, a estarem mais próximas de Deus, porque é lá que está a cura verdadeira, a transformação, libertação. Só lá existe isso de verdade, o resto é só um alívio temporário. Vamos lá então, gente, direto ao ponto. Esse relato fala assim, olha, ela começa dizendo assim: olá, Cris, bom dia. Meu nome é Marta e vou contar aqui o meu relato. Espero que possa ajudar alguém. Com certeza. Vou tentar ser o mais breve possível, pois são tantas coisas, mas enfim, vamos lá. Bom, eu conheci o Alecrim na igreja que eu frequentava. Eu acho muito interessante quando é testemunho onde conheceu a pessoa dentro da igreja. Sempre o via nos cultos, mas nunca dei importância. Com o decorrer do tempo, ele foi se aproximando e puxando conversa. Nessa época eu morava sozinha e ele ia lá para jogar conversa fora. Levava lanche, fazia favores e me mandava mensagens o dia todo. Ele sempre foi muito carismático, todos gostavam dele na igreja e falavam muito bem dele. Já ouvi isso de outras vítimas, né? Ele se mostrava muito interessado em tudo que eu fazia, elogiava meu trabalho, dizia que achava muito bacana quem trabalhava na área da saúde e tal. Passando algum tempo, começamos a namorar. Ele me contou que tinha uma filha do primeiro casamento, e ela coloca entre parênteses. Na verdade, ele era amasiado. Disse que foi traído e por isso deixou a mulher. E outro parênteses, ela diz assim: tempos depois eu fiquei sabendo que ele a agrediu por ter traído ele. Ele estava muito empolgado e demonstrava um grande interesse em se casar na igreja e no papel. E eu, besta, achando que tinha encontrado um homem que tinha as mesmas vontades que eu tinha. Pois bem, começamos a namorar em março de 2012, noivamos em novembro e nos casamos em dezembro deste mesmo ano. Rápido negócio ali, antes que você descobrisse logo, né? O que era que tinha ali. Nós não tínhamos praticamente nada, mas éramos esforçados e conseguimos comprar um terreno e com a ajuda dos irmãos da igreja construímos nossa casa. Nessa época eu passei num concurso da prefeitura e saí da área da saúde e fui para a educação. Ele era funcionário de uma empresa de acabamentos e tinha muita vontade de montar um negócio para ele. Eu dei todo o apoio, falei que podia tentar montar a empresa dele, que eu daria o suporte financeiro até ele conseguir se firmar com a empresa. E assim foi. Eita, já vi isso acontecer também várias vezes, gente. Da mulher ali, por todo investimento, todo o dinheiro num negócio que esse homem queria. E muitas vezes a pessoa acaba perdendo tudo e depois ainda vem com outras ideias e a mulher vai lá e põe de novo dinheiro, investe de novo naquilo. E ela continua dizendo: apesar de não ganhar muito bem, nós economizávamos muito. Eu assumi todas as despesas da casa e ele foi trabalhar por conta. Foram 4 anos e muita luta até que enfim veio o alívio. As coisas melhoraram e ele começou a ter lucros com a empresa. Ok.
mas eu nunca tive acesso a nada, ele sempre escondeu a renda da empresa. Quando eu questionava alguma coisa, só dizia que não era para eu me meter nas coisas dele porque não faltava nada em casa. E que coisinha grossa, hein? Que grosseria. Vê lá, quem que deu dinheiro, quem que investiu, quem que ajudou? Você. Mas você só ajuda, você só faz parte no trabalho, no empenho, né? Pondo dinheiro. Na hora de receber, não. É só pra ele. Entende? Na parte boa, só fica pra ele. Na ruim, você pode participar. Sempre assim. Então, assim, as contas são nossas, mas o dinheiro é meu, né? Vamos lá. Continuando. Ela diz assim, nessa época começou a cobrança para eu ter um filho, pois a ex-mulher dele havia se mudado para outro estado e a filha dele foi junto. Eu também queria ser mãe, mas eu sempre tive ovários policísticos e isso dificultava muito para eu poder engravidar. Fui ao médico, fiz tratamento e nada. Eu achei interessante ela falar isso aqui, gente, porque eu tive uma amiga que ela também tinha ovário policístico e ela teve dificuldade para engravidar. E sabe o que ajudou? Ela tomou 3 meses de pílula anticoncepcional, os hormônios ficaram regulados, aí ela parou de tomar e ela engravidou. Alguns casos tem que tomar um remedinho, se não me engano chama Clomid, acho que é isso, que ajuda na ovulação, porque quem tem ovário policístico tem dificuldade. E existe um chá que ajuda a limpar tudo, limpa cisto, limpa mioma. Eu já fui curada de mioma com esses chás, que é unha de gato e uxe amarelo. Depois qualquer coisa vocês me falam que eu mando o vídeo de uma moça que foi onde eu fiz, né, a receita que ela indicou e funciona, tá? Pra quem quer engravidar, só que tem que tomar cuidado pra não engravidar logo no primeiro mês ou quando estiver tomando chá, porque esse chá é abortivo, tá? Pode prejudicar aí. Mas ele vai limpar tudo e você engravida rapidinho no outro mês. Mas vamos lá. Continuando. Ela explica que o ovário policístico dificulta para poder engravidar, daí foi no médico, fez tratamento e não aconteceu nada. E ele sempre pressionando, né? Ela diz, ele me pressionando, dizendo que se eu não desse um filho para ele, que ele iria me largar porque sentia muita falta da filha e queria outro para suprir um pouco a ausência da filha. E ela põe em parênteses, pura mentira. Provavelmente, né, ele tava, lógico, querendo suprir alguma coisa ali, ou querendo que você engravidasse para você também ficar presa a ele. Não sei, né? Vamos ver aqui no decorrer do seu testemunho. Mas você vê que tudo é para alimentar ele, né? Ele quer porque ele não tem mais a outra e ainda te chantageando que se você não desse um filho para ele, ele ia te largar. Esse amor é legal, né? É assim, enquanto você faz a minha vontade, eu te amo. Se você não serve para fazer o que eu quero, aí acabou o amor no outro segundo. Aquele amor bem básico, condicional mesmo, né? Continuando, ela diz, durante esse processo nós fizemos uma viagem e eu percebi que ele estava muito no celular, mandando fotos de tudo e sempre mandando áudios cochichando. Fiquei desconfiada, mas não consegui pegar nada. Quando nós voltamos de viagem, em uma noite eu consegui pegar o celular e vi que ele estava trocando mensagens com uma mulher que era irmã da esposa de um amigo dele. E quando questionei, ele disse que era a mulher que estava dando em cima dele. Ai, senhor! Que ela não parava de mandar mensagens e acabou me enrolando. Eu, coitadinho, né? A culpada é a mulher. Ela que é safada, que tá dando em cima de um homem casado. Não é ele que é casado e tá, né, falando com mulher fora do casamento. Passados 5 meses dessa viagem, eu engravidei e fiquei muito feliz porque eu também queria muito um filho. Minha gravidez foi muito boa em termos de saúde, não tive problema nenhum, graças a Deus. Fiz o pré-natal tudo certinho, mas no 7º mês eu encontrei um brinco dentro do carro. Outra vez fui questionar e mais uma vez ele não tinha feito nada, disse que emprestou o carro para um amigo e o brinco deveria ser da namorada dele. Olha as desculpas esfarrapadas, gente. Aí ela diz que deixou pra lá, deixei pra lá. Não queria me estressar ainda mais por causa da gravidez. Certa vez fomos a uma loja comprar umas coisas, eu grávida com um barrigão já.
Ao invés dele me ajudar com as compras, fui para o balcão e ficou conversando com a moça, perguntando se ela estava cansada, se trabalhava o dia todo. Aff! Eu estava com dor nas pernas, nas costas, também tinha trabalhado o dia todo, e o outro preocupado com a balconista da loja. De propósito, tá? Me deu uma raiva, joguei as coisas em cima dele para ele pagar e fui pro carro. Ele ainda quis me chamar a atenção dizendo que fui mal educada e falei para ele, da próxima vez vai ser ainda pior. É assim, né, gente? A gente também não aguenta, é muita cara de pau. E eles se divertem, né? Porque fez para provocar mesmo. O que eles querem é ver o estresse ali na nossa vida. Mas Deus é mais. Fomos para casa e ele de cara feia o caminho todinho. Ainda se acha no direito de ficar com cara feia, porque você que foi a ruim ali, viu? Ele não fez nada, você que foi grossa. Durante esse período, ele já não estava mais frequentando a igreja. Eu estava indo sozinha. Acabou que eu fui desanimando e acabei saindo também. O que foi um erro da minha parte. Isso acontece muito, gente. Foi bom você ter falado, viu? Passaram-se 2 meses e finalmente meu bebê nasceu. Nasceu de parto de cesárea em fevereiro de 2017. Era um bebê lindo e muito forte. Um sonho que Deus realizou em minha vida, a resposta de minhas orações. Glória a Deus por isso. No hospital ele não mamou e não deixaram dar mamadeira. Ele chorou durante a noite toda que ficamos lá. Nem eu, nem a minha mãe dormimos. Na manhã seguinte tive alta com ele e eu estava exausta, pois não consegui dormir nada. Fomos para casa e o pesadelo começou. O meu bebê não pegou o peito e infelizmente tive que dar leite em pó e ele continuava chorando praticamente dia e noite. Eu só cochilava quando revezava com a minha mãe durante a noite e o alecrim sempre xingando e resmungando que não conseguia dormir. Nem descansar, que tinha que trabalhar no outro dia. Misericórdia, que luta. Levamos ele em vários pediatras e nada de descobrirem o que tinha. Até que finalmente encontrei uma pediatra que fez uns exames e descobriu que era alérgico à proteína do leite. Ele tinha alergia gastrointestinal e um refluxo muito forte, sentia muita dor e por isso chorava tanto. Tadinho, né? Mas graças a Deus essa médica, né, descobriu o que era. Tivemos que trocar o leite, que na época custava R$250 a lata. Era uma lata a cada 3 dias. Uau! Ele tinha que fazer acompanhamento mensal com a pediatra. Tudo era muito caro, mas graças a Deus a empresa estava indo bem e dava para custear tudo. Passados uns meses, começaram as cobranças por causa do meu peso. Olha isso, gente. Ele ficava o tempo todo fazendo chantagem psicológica e dizendo que eu tinha que emagrecer, senão ele iria arrumar outra, de novo ameaçando de te deixar. Ele provavelmente já viu que esse era o maior medo que você tinha, né? Medo de abandono. Incrível, gente. Eu percebi que ele começou a ficar mais abusado depois que o bebê nasceu. Fazia muitas piadinhas de mau gosto e quando eu retrucava, ele dizia que qualquer dia ia me dar uns tapas. Mas depois disfarçava e dizia que estava brincando. Quando meu filho estava com 8 meses, comecei a fazer aulas de zumba de tanto ele me pressionar. Deixava minha mãe cuidando do bebê porque ele não tinha paciência e quase nunca estava em casa à noite. Minha mãe me contava que ele esperava eu sair para a zumba, tomava um banho e saía logo em seguida. Quando eu perguntava onde ele estava, sempre dizia que estava com amigos jogando boliche ou na casa de alguém assando carne. Outras vezes dizia que estava jantando com representantes de outras empresas e eu, besta, acreditava. Só que quando começou essas histórias de ficar saindo à noite, ele já não deixava o celular desbloqueado e não largava nem para ir no banheiro. E bem nessa época ele começou a sair para trabalhar muito cedo, tipo 5 da manhã, e eu comecei a achar estranho. Foi quando tive a ideia de checar a conta de telefone dele e vi que sempre tinha chamadas para o mesmo número entre 5 e 6 da manhã. Uau! Salvei o número no meu WhatsApp e apareceu a foto de uma conhecida da minha concunhada. Fui investigar e descobri que ela havia se separado. Quando eu fui questionar, ele disse que eu estava louca e que ele nunca teve nada com aquela mulher. Eu tive um ataque de fúria e liguei para a mulher. Falei para ela que podia ficar com ele, fazer bom proveito e ela me disse que não tinha nada com ele, que eles eram apenas conhecidos e que eu era doida.
Com certeza ele já tinha falado pra ela alguma coisa, né? Desliguei o telefone e ele ficou me olhando com cara de sonso e veio pedindo desculpas, dizendo que não ia mais falar com ela, para deixar isso quieto, para ficarmos em paz e criar nosso filho. E mais uma vez relevei e perdoei. Eu tenho percebido aqui nos relatos e tenho aprendido tanto com vocês, gente, e eu queria que todos vocês que estão acompanhando aqui os vídeos que eu tenho postado, esses relatos, testemunhos, essa coisa de sempre a gente perdoar e voltar, né? Por quê? Porque lá naquela época a gente não tinha a menor noção que era uma pessoa transtornada, que era uma pessoa consciente do que estava fazendo, que isso era tudo um jogo de manipulação, tudo um grande teatro. Mas Deus nos revelou e nos libertou. Depois disso, eu descobri que ele teve um rolo com uma vizinha que morava ao lado da empresa, mas sempre somos as últimas a saber. Passaram-se quase 2 anos, e isso já era abril de 2019, e meu filho estava já com 2 aninhos quando começou a apresentar sinais de autismo. Então começou minha saga na investigação para saber se ele era autista mesmo. Além das preocupações que eu tinha com o meu filho, eu trabalhava, levava ele na terapia a semana inteira, fazia faculdade à noite e ainda cuidava da casa sozinha. Nossa, nessa época eu quase morri de tanto cansaço. O bonito, por sua vez, ao invés de me dar suporte, só pagava os acompanhamentos e ia curtir a vida. Saía todo final de semana, ia pescar, passava dias fora de casa, chegou a me deixar doente várias vezes para viajar nos finais de semana. Quando eu perguntava se ele não podia ficar em casa comigo, ele dizia que não era médico. Meu pai, eu não acredito. Que ele não era médico para cuidar de doente. Não mesmo, porque se ele fosse, ele cuidava dele mesmo, né? Doente, meu pai. Doente de maldade, né? Doença no caráter. Por fim, ele quase nem almoçava mais em casa, alegando que tinha muito serviço na firma. Eu vi que ele estava ficando muito tempo fora de casa e não dava nenhuma atenção nem para mim e nem para o nosso filho. E eu, mergulhada em tantas coisas, cansada, esgotada, nem tinha ânimo para ficar cobrando mais nada, pois era tudo em cima de mim. Pois bem, uma bela noite eu estava mexendo no meu Facebook quando uma senhora que conhecia ele da firma me mandou umas mensagens me fazendo algumas perguntas e questionando se eu ainda estava casada com ele porque ele estava frequentando a kitnet de uma inquilina dela já fazia meses. Olha, quando Deus quer revelar, ele levanta as pessoas para ir lá e falar. Disse que ele ia almoçar lá quase todos os dias, que levava lanche para ela, pegava ela quase todo final de semana para pescar. Nossa, quando eu li essas mensagens, meu mundo caiu na minha cabeça. Estava explicado o porquê dele passar tanto tempo fora de casa. Amante. Só respondi que sim, que estava casada com ele e ela me disse que se eu quisesse, ela me passaria o endereço para eu ir lá e pegar ele no flagra. Agradeci a ela, mas não quis. Eu fiquei quieta e não comentei nada com ele sobre o assunto. Preferi ficar observando para ver o que mais iria acontecer. Nisso passaram-se mais ou menos um mês. Era um domingo, eu estava fazendo almoço quando começou a chegar mensagens no meu WhatsApp. Fui olhar e era uma mulher me mandando várias fotos dela junto com ele em vários lugares. Fotos de aniversário, pescando, em uma pousada, fotos deles dormindo juntos. Misericórdia, eu quase tive um treco. Peguei o celular, joguei em cima dele e perguntei quem era aquela vaga, vocês já sabem o que. Ele pegou o celular, quando viu as fotos, virou o Satanás. Virou não, né? Já era. Só que ele não conseguiu mais esconder. Catou a chave do carro e disse que ia na casa dela matá-la e saiu feito um louco. Dali mais ou menos 1 hora voltou. Aí foi se justificar, dizendo que estava mesmo com ela, mas era porque eu não dava atenção para ele, que eu só vivia atrás das coisas do nosso filho, que eu estava acima do peso, que ela dava atenção para ele, que ela só fez aquilo porque estava com raiva dele e queria acabar com o casamento deles. Ah, não, gente. Surreal, né? Olha o endemoniado, ela coloca entre parênteses. Exatamente. Veja bem, toda a culpa jogando nela. Jogando em você, né? Ok, primeiro, olha, eu só fiz isso porque você não dava atenção pra mim, você só cuidava do nosso filho, você tava gorda, acima do peso, é o que ele queria dar a entender, né?
que você não dava atenção pra ele e ela dava. E ela só fez isso, agora eu vou falar a verdade, ela só fez isso porque provavelmente ele já estava com mais outra e ela descobriu, né? Ou então ele falou que você e ele já não estavam mais juntos e ela descobriu que vocês ainda estão casados. E aí ela fez isso pra desmascarar ele mesmo, né? E aí ele ficou louco, né? Porque ele nunca imaginou que ela seria capaz de fazer isso. E aí no fim, o que ele falou? Agora só me resta enganar você, que é a fonte principal, que é aquela que tá lá sempre para perdoar e aceitar, a que ele apresenta para o mundo como esposa, ficar com você pelo menos, garantir ali, já que a outra provavelmente já viu quem ele era e já largou. Ainda tentou te avisar, né? Eu chorei horrores e fiquei vários dias sem falar com ele. Ele, por sua vez, deu um jeito de me manipular de novo e eu perdoei por causa do nosso filho que precisava muito de suporte financeiro. Depois disso, ele virou um santo, não saía mais à noite, não ia pescar, não viajava, voltou a almoçar em casa, parecia outra pessoa. É porque realmente ela saiu, né? Ela não quis mais saber. Então, veja bem, o que fazia ele sair de casa à noite, ir pescar, com quem ele ia? Com ela, viajava com ela, almoçava com ela. Parecia outra pessoa. Agora é um homem sem amante, né? Mas o caráter era o mesmo. Isso aconteceu no decorrer do ano de 2019. Porém, em 2020, na época da pandemia, começou tudo de novo. Tá vendo? Como é no caráter, não consegue. E mesmo se você tivesse magrinha, mesmo se você não tivesse toda essa correria do dia a dia, quem ia fazer, né? O pior é que eles são tão covardes que enquanto ele estava lá com a amante passeando e você fazendo tudo sozinha, já exausta pra tudo, não tendo o suporte dele, a ajuda dele pra nada, né? Você ainda escuta esse tipo de coisa. Mas Deus é justo. E aí, no caso, já na pandemia, em 2020, começou tudo de novo. As mesmas atitudes. Eu, como já estava calejada dessas coisas, já fiquei esperta e pensei, tem coisa errada de novo e não deu outra. Passou uns meses e eu descobri um novo caso dele com uma cliente da empresa. Só que dessa vez foi pior porque ela chegou a postar foto deles em redes sociais. Olha isso, gente. Descobriu meu telefone e me mandava mensagens me xingando e falando as piores coisas do mundo, como se eu fosse a amante e ela a esposa. É porque eles fazem isso. Ele fala mal de você, fala que você faz isso, que você faz aquilo. Deve ter inventado aquelas histórias cabeludas, que ele só não consegue sair porque você deve estar ameaçando ele, você é a pessoa horrível. Aí ela quer fazer justiça, ela quer defender ele. E aí já compra essa briga, já fica com ódio de você, já fazendo tudo quanto é coisa e te tratando como se você fosse a outra, né? Porque com certeza ela não sabia da verdade. Ai, ai, foi um verdadeiro inferno, nós brigávamos muito por causa dessa mulher e ele ainda falava que a culpa era minha por estar passando por isso, porque quem procura acha. Dizia também que se divertia muito vendo eu e ela brigando por causa dele. Esse aí foi honesto, é isso mesmo. Muito obrigada, narcisista das trevas, por você falar aí uma verdade que preste. Adora. É assim, o bonito lá, vocês tudo viciada, né? Brigando por ele. Por isso que a gente muitas vezes fala, vai embora e me deixa em paz, porque você já tá viciada, então você não tem mais... A pessoa tem tanto controle sobre você, que você fala, vai embora, porque se ele não for, a gente não consegue mandar embora, né? Por causa da abstinência. E eles sabem disso. Então, olha só, já tirando sarro, se achando... Não pode, gente, não pode ficar dando segunda chance para alguém que já provou, né, que é ruim e que não quer mudar. Olha, logo depois ele pegou Covid e, pasme, foi fazer a quarentena na casa dela. Menos mal pra você, né? Vai-se embora. Eu só descobri porque ele disse que estava na casa de um amigo e a mãe dele queria o endereço para ir visitá-lo e ele negava. Ele se negava a passar o endereço, até que não deu mais para enrolar, daí ele pediu para minha mãe para ficar na casa dela e ela ir ficar na minha casa. No mesmo dia, a vaga BUNDA postou uma foto dele na casa dela. Foi assim que eu descobri que ele estava na casa dela. Eu passei tanto estresse com esse homem doente
Ele não me dava um minuto de paz. Toda hora pedia alguma coisa para comer, para beber, e eu tinha que ficar lá para ele, para lá e para cá, igual uma palhaça. Depois disso, quando ele se recuperou e voltou para casa, eu vi umas fotos deles nas redes sociais dela. Ele teve um ataque de fúria, tomou o celular da minha mão e atirou na parede. O telefone ficou todo despedaçado e ele ainda jogou a culpa em mim por ter visto as fotos. Ah não, gente. É desse jeito. Olha, a culpa é sua de ter olhado as fotos. Se você não tivesse visto, você não ia achar, né? Quem procura acha. Então você procurou, achou. Só que você achou, você tá errada. Porque se você não achasse, eu não quebrava o seu celular. Gente, é surreal. A pessoa que faz tudo de errado ainda consegue falar que foi você o culpado, a culpada. Eu já estava cansada dessas coisas e cheguei a propor o divórcio. Porém, ele não aceitou acordo nenhum. Quando foi em junho de 2020, meu filho finalmente foi diagnosticado com autismo. E coloca entre parênteses, desde abril de 2019 ele estava com investigação, em investigação. Isso foi um baque para mim, juntou tudo e em julho eu entrei em depressão. Fui ao fundo do poço a ponto de planejar tirar minha própria vida de tanta dor e desgosto que eu passei com esse homem. Ai, gente, isso é triste, mas Deus é maior. Ai, mas vi que meu filho precisava muito de mim e fui buscar ajuda médica e terapêutica. Glória a Deus por isso. Comecei a me tratar, a fazer terapia, mas ele continuava com ela. Quando ele chegava e me via triste pelos cantos, ainda falava que não tinha vontade de vir para casa porque eu parecia uma morta-viva, que eu não prestava para nada. Eu chorava muito e perguntava para ele por que ele fazia tudo aquilo comigo. Eu sempre fui uma boa esposa, uma boa mãe, sempre ajudei ele em tudo, mas ele só debochava de mim e falava que isso para ele não significava nada. Eu sofri igual uma condenada, meu Deus. E o maior dos absurdos era que ele fazia todas essas coisas e ainda queria ter relações sexuais como se nada tivesse acontecido. Eu penso que ele usava o sexo para me punir ainda mais, pois ele sabia que para mim era como se fosse um abuso sexual. Foi nessa época que eu vi um vídeo e comecei a pesquisar sobre narcisismo e percebi que ele tinha todas as características do transtorno. Glória a Deus por isso. Hoje eu tenho certeza absoluta de que eu vivi com um narcisista por 10 anos. O caso com essa mulher ainda durou mais alguns meses, até que ela o botou contra a parede e pediu para ele escolher entre ela e eu, e ele não quis mais ficar com ela, e eles finalmente terminaram. Depois fiquei sabendo que ela também entrou em depressão. Pensei, acho que agora vou ter um pouco de paz. Santa inocência. Depois que ele largou ela pra lá, ele começou a sair todos os finais de semana para boates e festas e começou numa bebedeira sem fim. Gastava horrores com essas farras, nunca estava em casa nos finais de semana e quando estava era só em cima da cama dormindo. Eu só chorava e orava por ele durante as madrugadas que eu passava acordada esperando ele voltar para casa. Isso durou quase um ano. Em novembro de 2021, eu fiz uma cirurgia do abdômen e quando estávamos voltando da cidade onde eu já tinha feito a cirurgia, eu percebi que ele estava muito no celular e, para variar, não estava nem aí para mim. Quando chegamos em casa à noite, ele deu uma desculpa que ia comprar umas coisas para mim e saiu. Mas, sem ele perceber, eu coloquei meu celular no modo avião e coloquei para gravar e coloquei dentro da lixeirinha do carro. Eita! Ele demorou mais de 1 hora para retornar. Quando ele voltou, eu pedi para minha mãe pegar meu celular no carro enquanto ele foi tomar banho. Ótima ideia. No outro dia, quando ele saiu, eu fui ouvir a gravação. Ele ligou para uma mulher chamando-a de amor e falando que já estava chegando na casa dela para eles irem na distribuidora comprar cerveja. Eles até levaram a filha dela junto. Eu ouvi tudo na gravação. Ele a levou em casa, entrou um pouco, depois voltou para casa na maior cara de pau com alguns Gatorades para mim. Depois de alguns dias que eu estava cirurgiada, essa mulher começou a me mandar mensagens me perguntando se eu estava casada com ele ou era só fachada, porque ele tinha pedido ela em namoro e como o povo falava que ele era casado, ele inventou essa para enrolar a besta. Olha o que ele sempre fazia. Falava que estava separado de você, por isso
por isso. Falei que sim, que estávamos casados, mas ele não desistiu dela não. Continuava cercando-a no trabalho dela, que por sinal era na rua de trás da empresa dele. Essa guria me perturbava todo dia me contando as coisas que ele fazia. Chegou num ponto que ele me ameaçou, dizendo que se eu não falasse para ela que nosso casamento era fachada, ele acabaria com a minha vida. E ficou vários dias sem falar comigo, me bloqueou no WhatsApp, fez uma tortura psicológica sem fim. Aí, gente, isso aqui já é muito difícil pra mim. Você que escreveu esse relato, eu não aguento, gente. Até onde vai o nosso limite, né? Até onde uma pessoa aceita? Até onde, gente? É muito pra mim isso aqui. O cara forçar você a falar que tá com ele, que é um casamento de fachada para ele poder continuar com ela, eu espero que você não tenha feito isso, né? Ainda te ameaçar de morte. Eu não sei se você faz terapia, mas tem que fazer, gente, porque senão você vai pegar outro pior. E eu sei que é difícil, eu já passei por relacionamentos abusivos, mas isso aqui já passou, já extrapolou do que é o aceitável, sabe? Embora as outras coisas também não sejam aceitáveis, mas é uma coisa muito descarada, né? Tem que ver o porquê disso, de você aceitar, né? Tem toda uma história aí do seu passado que tem que analisar e tratar, tá bom? Vamos lá. Eu passei tanto estresse que minha cirurgia infeccionou e saía litros de seroma por dia. Foi um verdadeiro inferno. Passei maus bocados com esses dois. Ele chegou a dar uma moto de presente para ela enquanto eu estava em cima de uma cama tentando me recuperar da cirurgia. Ela mesma me mandou foto da moto. Ela também me disse que havia ficado doente por aqueles dias e que o bonito levou canja e remédio para ela na casa dela. Por isso que ela não acreditava que ele realmente era casado e começou a aceitar essa relação. Nessas alturas, ele já até frequentava a casa dos pais dela. Cara de pau, gente do céu. Depois de 3 meses, eu me recuperei da cirurgia, fui até a empresa onde ele trabalhava e descobri que eles se conheceram na balada, onde ele vivia enfiado. Ela disse que não ia mais ficar com ele porque ele tinha mentido muito para ela. Que ele dizia para ela que estava comigo por causa do nosso filho, que não tinha vida sexual comigo. Sempre a mesma desculpa. O que era uma grande mentira porque ele era igual um animal no cio, não dava sossego. E ele dizia também que iria perder muito com o divórcio. Mas a besta ainda ficou com ele por um tempo. Até maio do ano passado, e depois ela terminou com ele e voltou com o ex-marido. Outra pessoa que também precisa se tratar, senão vai ficar de um em um. Eu pensei que finalmente estava tudo acabado, ele ficou todo mansinho e propôs a gente financiar uma casa nova e eu aceitei. Começamos a correr atrás da papelada, deu tudo certo e a casa começou a ser construída. Mas em janeiro de 2023, tivemos uma briga feia por causa de ciúmes. Ela coloca entre parênteses, apesar de me trair horrores, ele sempre foi muito possessivo e controlador. Fato. E ele me agrediu fisicamente, então eu mandei ele sair de casa e adivinha para onde ele foi? Para a casa dela. Ela tinha largado o ex-marido de novo e foram morar juntos, mas eu não sabia disso. Ele não me deixava em paz querendo voltar. Foi fazer terapia, passou com uma psiquiatra, começou a tomar remédio para ansiedade, voltou para a igreja e sempre jurando de pé junto que estava sozinho. Até Santa Ceia estava tomando, ela coloca entre parênteses, misericórdia. Nesse tempo que ele ficou fora de casa, meu filho ficou muito mal com a ausência do pai. Chorava muito e eu acabei voltando com ele em abril desse ano. Dias depois, a peste da guria me manda mensagem dizendo que ele estava na casa dela durante esses 3 meses que ficamos separados. Nossa, aquilo me deu um ódio, mas como ele já estava de volta em casa, resolvi deixar pra lá por causa do meu filho. Fomos levando até julho, a casa nova ficou pronta e quando estávamos para nos mudar, um dia ele chegou em casa bêbado, me acusando de ter traído ele, me xingando na frente do nosso filho, a maior baixaria. Quebrou coisas dentro de casa e eu chamei minha mãe para vir para minha casa e ela, com medo dele me agredir de novo, chamou a polícia. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica, Maria da Penha e direção perigosa, porque quase atropelou o policial de moto.
Fui para a delegacia registrar a ocorrência, um verdadeiro horror. Fiquei traumatizada com a situação e tive que pedir medida protetiva. Ele ficou detido por um dia, pagou fiança e saiu. Nessa mesma semana ele se mudou para casa nova. Adivinha com quem? E ela colocou 3 pontos de interrogação. Isso mesmo, com a abençoada que ele estava desde a época da minha cirurgia. Parece que ele fez tudo de caso pensado para ficar com ela. Mais uma vez eu fui lá no fundo do poço e ele teve a coragem de colocar aquela vaga BUNDA dentro da casa que está financiada no meu nome e que eu escolhi todos os detalhes. Você sabe que eu fico mais indignada quando eu leio esses relatos? É que eu vejo que a raiva vai para a pessoa, né, para a mulher. E ele não. Ele que causou tudo isso, porque eles manipulam de um jeito como eles ficam os coitadinhos. É ela que seduziu ele, tadinho. Não foi ele que fez tudo e conquistou a mulher e estava casado com você e te traiu e cometeu adultério. Ele que é o ruim. Ela é mais uma vítima se não for uma outra tóxica que nem ele, né? Mas ele é o homem casado. Ele que é o teu marido. Eu espero, né, que, não sei, vamos ver aqui o final do relato, porque tem alguns relatos que eu não leio antes de vir aqui gravar. Esse é um deles, tá, gente? Eu tô aqui curiosa pra saber o que aconteceu. Vamos lá, continuando. Tive que pegar um afastamento de 15 dias do meu trabalho e fiquei à base de remédio nesses dias para poder me recuperar um pouco do golpe. Livramento para sua vida. Eu saí desse casamento com depressão, ansiedade, distúrbios alimentares, insônia e estresse pós-traumático. Pacote das trevas, né? A única coisa boa disso tudo, com certeza, é o meu filho, que é uma criança linda, maravilhosa, inteligente, criativa e muito carinhosa. Glória a Deus por isso. Sair de uma relação abusiva nem sempre é fácil. Tem a dependência emocional e, em muitos casos, financeira também. Não cabe a ninguém julgar, e sim ter empatia. Sim, eu também penso assim, né? Inclusive, quando vem pessoas aqui no canal e falam assim, eu não aguento, ela merecia, ela gostava disso, ela queria isso. Eu falo, às vezes eu pergunto, você faz terapia? Porque se a dor do outro não tá doendo em ti, né? O problema tá em você, o doente é você. Busque ajuda, porque cadê a empatia? Mas, gente, como eu te falei aqui agora há pouco, eu já escutei isso quando eu fui na terapia, quando eu tava num relacionamento abusivo e eu contava todas as coisas e uma hora ela olhou pra mim e falou assim, qual que é o limite? O que ele faria, né, que você não aceitaria? Existe algo, você aceitaria tudo? Aí eu falei, não. Aí eu falei, ali eu parei pra pensar, né, porque nem eu sabia. Falei, isso aqui é o meu limite, eu não aceitaria. Então, ninguém pode condenar e apontar o dedo e falar, porque a gente sabe, quem já passou por abuso sabe que vem da codependência e existe toda essa coisa que você nem entende porque é inconsciente. A gente foi condicionada a viver desse jeito, a ser desse jeito. Então, quando vem esses transtornados e faz tudo isso, existem fundos emocionais, traumas, feridas que nós, né, no caso você aqui do relato, também não foram ainda tratadas. Aí ele vem oferecendo esse alívio e aí a pessoa fica presa ali. Porque você pode ver que o tempo inteiro você tá assim, agora eu vou ter paz, mas dependendo das mulheres que não quer mais ficar com ele. O problema era sempre ele. Por que você nunca teve paz? Porque ele não parava de trazer outras mulheres pro relacionamento. Né? Então ele que foi o errado, elas também, mas elas não são tua mulher, entende? O compromisso que tinha contigo era ele, então ele que é o problema ali. Vamos lá, ela fala assim, em agosto foram propostos vários acordos para a gente poder se divorciar. Ele não aceitou nenhum, porque segundo ele, eu não o ajudei a construir nada, então tudo tem que ficar para ele, coitado. Então eu entrei com um divórcio litigioso e estou aguardando para ver o que a justiça vai decidir. Que seja feita a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu voltei para a igreja tem uns 3 meses e estou muito feliz com Deus. Eba! Essa é a melhor notícia. É lá que está tudo que você precisa. Graças a Ele não aconteceu o pior comigo e graças a Ele que eu ainda estou de pé, é verdade.
Não é fácil por causa do meu filho, eu vejo que ele sofre. Hoje ele tá com 6 anos, mas é melhor assim. Não é nada saudável para uma criança, ainda mais autista, viver no meio de tantos conflitos. Verdade, Deus sabe o que faz. O Alecrim, você ainda é boazinha, né, de chamar ele de Alecrim. O Alecrim não pode falar comigo por causa da medida protetiva, mas falou para minha mãe que está muito feliz com a fulana lá. Que agora sim, ele sabe o que é casamento de verdade. Essas pessoas são vingativas, né? Ele fez tudo isso para te machucar, porque na cabeça dele você não quer mais ele, você não dá o valor, porque você não aceita fazer tudo. E se, embora você aceitou todas essas coisas que ele fez, alguma coisa aí você não aceitou para ele estar com tanta raiva de ti, falar que você não faz isso, que você não faz aquilo. Lógico, ele projetou em ti para desculpar, para dar justificativa do que ele queria fazer. Mas, ao mesmo tempo aqui, ele estava querendo se vingar. Dá pra ver claramente. Isso aconteceu comigo, gente. Eu tive aquele tal que eu sempre falo aqui, que foi o que eu mais sofri, que eu tive um vínculo traumático, viciada. Ele tinha controle total sobre mim. É aquela coisa que você nem sabe o que tá acontecendo ali, aquela confusão total. Eu tava lá. Tinha a menor ideia que era um sociopata. E ele fazia isso. Eu desmanchei dele, fui para outro país, separei, né, por telefone, desmanchei. Tava namorando, não era casada não. Tava prestes a casar e Deus me livrou. O que aconteceu? Uma amiga minha encontrou com ele na balada e aí ele perguntou de mim pra ela. E ela falou assim, ela tá bem, ela tá ótima. Ele falou, não tá nada, porque ela não para de me ligar. Se ela tivesse bem lá com o namorado dela, ela não ia ficar me ligando. Por que aconteceu, gente? Eu desmanchei por telefone, porque ele já tinha tudo que a gente combinou, ele não cumpriu, e ali pra mim acabou. Aí passaram-se 2 meses, eu conheci uma pessoa que também era outro narcisista, só que esse não era o sociopata, era um grandioso, era mais leve o grau. E aí eu liguei e falei, olha, estou com uma pessoa, estou feliz, então só pra concretizar aqui o término, e eu desejo que você seja feliz e tal. Ele começou a me xingar de tudo quanto era nome, porque ele nunca imaginou que eu ia fazer isso, que eu teria essa coragem, né? Ele achou que eu ia voltar e ficar me humilhando e continuar lá sobre o poder dele. E aí ele quis se vingar, mas por que eu ficava ligando depois? Eu não queria voltar com ele, mas eu fiquei me sentindo culpada. Sabe aquela coisa, né? Fiquei me sentindo mal, fiquei preocupada dele estar achando ruim, dele estar com raiva de mim, porque ele falou com tanto ódio. Eu fiquei tendo pesadelo durante quase 1 mês. Eu acordava no meio da noite assustada, ele sempre vindo atrás de mim com aquele ódio que eu senti todinho nas palavras dele, do jeito que ele falou, assim, eu senti a energia todinha dele. Aí comecei a orar, Senhor, tira de mim esses sonhos, esses pesadelos. E aí passou, Deus não deixou mais eu ter aqueles pesadelos para honra e glória dele. Mas ele fez questão de falar para essa minha amiga que ele estava muito bem e que eu não estava nada bem, porque se eu estivesse bem, eu não ficaria ligando para ele. E aí minha amiga falou, Cris, se tu ligar para ele mais alguma vez, eu vou aí, eu dou na tua cara. Ela falou desse jeito. Eu vou aí, eu dou na tua cara. E ali ela me deu um chacoalhão. E porque assim, eu fiquei com dó, ficava ligando porque eu achei que ele estava triste, né, chateado, tal. Não sabia desse transtorno ainda, fui saber há alguns anos atrás só. Aí tudo se esclareceu, né? Aí eu entendi tudo. E porque ela me deu essa bronca, aí eu falei, ele é nojento, orgulhoso. Foi encher a boca pra ela pra falar que eu não estava bem. Aí meio que até por, não sei se é orgulho ou sei lá o que é isso, eu não liguei mais, né, pra que ele realmente achasse que eu tava bem. Na verdade eu também não tava bem é nada com o outro, porque eu não tinha me tratado, nem sabia que eu tinha codependência, muito menos o que era esse transtorno. Então eu tava bem é nada também. Mas menos mal do que ele, né? Porque o nosso não estar bem é não estar bem por causa das carências e tudo mais. Eles, o não estar bem é porque desistiram deles mesmos. Por isso que é tão mais difícil para eles darem a volta por cima e eles se recuperarem e se permitirem passar pelo processo. Já pra gente, não. A gente passa e passa com fé e ainda nos tornamos pessoas melhores porque Deus é mais em nossas vidas. E Ele transforma a maldição em bênção. E ela termina aqui dizendo, né, que no caso ele mandou o recado pela mãe,
falando que estava muito bem, querendo se vingar, né? Dizendo que agora sim ele sabe que é um casamento de verdade. E aí ela termina dizendo: tá bom, vamos ver quanto tempo dura essa felicidade. Essa guria não faz nem ideia de onde ela amarrou o burro dela. Mas dadas todas as circunstâncias, cheguei à conclusão de que os dois se merecem. Bom, Cris, foi isso. Eu resumi bastante porque foram 10 anos de casamento. Tem muito mais coisas, mas não dá para contar tudo, senão fica muito extenso. Um beijo no seu coração e um abraço para todos que te acompanham no canal. Fiquem com Deus. Amém. O que eu posso te dizer é que Deus está sempre aí cuidando de ti, viu? Deus sabe de todas as coisas. Ele nos livra de coisas que nós muitas vezes não temos ideia, que lá na glória Ele vai nos mostrar, nos revelar. Então assim, olha, se Ele não saísse, você estaria com Ele até hoje e você não teria mais paz. Nunca você teria paz, porque Ele já não tinha o menor respeito ou consideração por você. Ele estava o tempo inteiro ali tentando realmente te prejudicar, te fazer mal, te machucar, esfregando na sua cara que estava com uma, depois que estava com outra, ao ponto de fazer você, né, falar que era um casamento de fachada para ele poder continuar com a amante. Com certeza essa moça, ela é bem daquela submissa, ou ela também é tóxica, que nem ele, que nem você falou, eles se merecem. Vai ver, eles gostam, né, desse caos, estão lá já, mas Deus te tirou disso. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. E você estará ajudando outras vidas, sim. Se você se permitir a isso, se posicionar a isso, eu creio que você já está fazendo isso, porque através do relato, você já está, sim, trazendo essa palavra de esperança. E, no caso, Deus tirou ele da sua vida, assim eu vejo. Porque se não fosse Deus, você estaria ainda com ele. E essa coisa, sabe, que eles colocam as pessoas como se fosse uma competição, tipo assim, ele escolheu a ela, ela ganhou. Não, você não vive nesse mundinho deles, né, de mentiras. Você tem uma vida real para viver. Deus tem algo para você, para todos nós. E é só a gente confiar nele, esperar nele, e eu sei que você já está nesse caminho. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, obrigada. Abençoe a vida do seu filho, lindo. Que Deus transforme cada dia mais as dores que você passou em alegria e que você possa desfrutar de uma vida abundante aqui na terra, para a honra e glória do Senhor. É isso, gente. Eu fico aqui hoje com esse relato. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, que vocês possam deixar uma palavra de amor, de carinho, de motivação para ela. E é isso, juntos somos mais fortes e Deus é mais em nossas vidas. E você que deixou o relato, mais um recadinho aqui que eu quero deixar para você. Esse homem nunca soube ver o seu valor, nunca foi capaz de amar, porque ele é desprovido desse sentimento, ele é incapaz de amar. Mas você sim é capaz. Então, coloque esse amor, essa energia em você, cuide de você, faz o que for preciso para você se reerguer, dar a volta por cima o mais rápido possível. E aí Deus irá enviar um homem que será digno de estar com você, que irá te merecer, que irá te dar valor, o valor que você merece. Ok? Você não precisa de migalhas. E o que ele fez foi sempre para te humilhar. Não sei por quê, porque essas pessoas têm ódio, né? Daqui a pouco é essa moça sofrendo também quando ela não servir mais, quando ela estiver lá mal, quando ela estiver ali sem poder fazer nada por ele, né? Porque essas pessoas, enquanto não passam pelo processo, não tem como mudar. Então é mais uma vida que vai passar por sofrimento na mão dele. Tá bom? Fique firme, fique forte, tomara que ele não tente voltar, né? Feche todas as portas, porque Deus já te livrou e já te tirou desse lugar. Ele tem coisas lindas para você viver, tá bom? Um beijo no seu coração e no coração de todos que estão aqui. A gente se vê em breve no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.